jogo com o Atlético Paranaense no Maracanã vai ser o reencontro do time com a torcida depois da frustrante eliminação na Libertadores para o Peñarol. O rubro-negro ficou no 0-0 no Uruguai. O técnico Tite está pressionado no cargo. Essa fala aqui após a derrota para o Peñarol no Maracanã semana passada não pegou nada bem. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje e vai fazer gol lá. Me cobra depois. Após a eliminação, Tite se explicou. Vai sair gol, tá bom? Vai sair gol, beleza. Parte da torcida protestou jogando pipocas no ônibus do clube na chegada do time ao Rio de Janeiro. Isso aqui é Flamengo! O sonho do Tetra foi adiado. Agora, em outubro, o time da Gávea enfrenta o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil e vai precisar focar também no Brasileirão, até porque está distante do líder Botafogo. São 11 pontos e um jogo a menos. A gente está vendo cenas da chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro, assim que pegou o voo fretado e voltou para o Rio de Janeiro real, onde foi torcedores e pipocas na madrugada. Ocasião, além de todos esses complicadores, pessoalmente para o Tite, tem aí 2 jogos em que, se a crise já estava desenhada, ela piorou, que é o Corinthians. Né? A situação do Flamengo não era das melhores, ele tinha tido um agosto muito ruim, tinha perdido, apesar da classificação contra o Palmeiras, o jogo de volta tinha sido ruim, tinha perdido para o São Paulo, tinha tomado de 4 do Botafogo, foi um mês complicado. Aí no 1º de setembro tem lá o Corinthians moribundo que o Flamengo perde, né? E o Tite fica naquela vitrine que era inevitável depois de um ano assumindo o Flamengo, até demorou para ele chegar à Neoquímica Arena. E agora, nessa situação que ele está, ele tem de novo agora um Corinthians que não é, na minha opinião, o favorito, mas diferentemente de muitas pessoas, não é WO, não é certeza que o Flamengo vai ganhar, é competitivo. Até em 2022, que o Flamengo era muito melhor, teve competição, foi para os pênaltis, eu acho que serão jogos competitivos. Não, primeiro eu acho o Corinthians favorito, tá, Marília? Para mim, o Corinthians é favorito, está numa situação muito melhor que o Flamengo, o time está muito mais organizado, está muito mais motivado, os caras estão a fim de jogar, o ambiente está muito favorável, e você olha o lado do Flamengo, você vê totalmente ao contrário. Eu acho que não existe um segmento dentro de uma sociedade que dá mais volta e te coloca de frente com o espelho, como é o futebol. Se vocês forem lembrar, o ano passado, quando o Tite assumiu, ele não quis assumir lá na arena do Corinthians. Ele passou para assumir um jogo depois. E agora, se ele for para a arena, vai ser para decidir uma vaga e a vida dele. Se ele for para agora, para decidir. Né? Vai ser um jogo, ele já foi outro dia, tomou de 1-0, mas era um jogo, bom, era importante para o Corinthians, ainda está na zona de rebaixamento, mas estava muito mal, fez o gol, ganhou e tal, não sei o quê. Agora não. Agora, se ele for para lá, é o seguinte, ou ele classifica, elimina o Corinthians da casa do Corinthians, ou ele é eliminado pelo Corinthians. Então, ele não quis estrear lá atrás e caiu na frente dele agora uma possibilidade de ser demitido na arena, na Neoquímica Arena, se for desclassificado pelo Corinthians. Eu acho que teria sido melhor ele ter estreado lá atrás, que talvez a vida não desse esse troco, né, para ele, não colocasse esse espelho na frente dele quase um ano depois, mas colocou. Então é assim, eu não duvido muito também não, viu, Marília, que ele possa, de repente, pedir demissão antes desses jogos acontecerem. Ou entre um ou outro. Eu não duvido muito, porque o Tite, ele não é um cara de personalidade. Ele é um cara que foge muito, tanto que muitas vezes, quando o time dele perde, joga mal e tal, ele demora para ir para a coletiva, às vezes não vai, né? Teve 2, 3 jogos atrás, ele não foi. Ele pipocou de encarar a imprensa. E aí, só que lá no Corinthians ele vai encarar 45 mil pessoas ou mais. Não vai ser bem recebido, agora duplamente não vai ser bem recebido, por quê? Vai lá disputar uma vaga e
ele veio à tona, né, agora, com essa situação, veio à tona que ele recusou o Corinthians no ano passado e assinou com o Flamengo, e quando ele disse que ia ficar um ano sem treinar nenhum time, que no Brasil ele não treinaria ninguém, que ele esperaria alguém da Europa. Então o pacote do Tite, o caldeirão do Tite, cada dia que passa, as pessoas colocam mais lenha. Tá fervendo, cada dia ferve mais, cada dia ferve mais. Tem rodada no final de semana, que também faz parte do pacote, né? Derrota, jogar mal de novo, aumenta o negócio. E depois tem as duas partidas contra o Corinthians, que para mim o Corinthians é favorito totalmente. E a casa pode cair pro Tite na Arena, ou ele pode, sabe, pedir demissão antes. Então eu não vejo nada, nenhuma situação que pareça algum conforto para o Tite daqui para frente. Ele está totalmente numa situação desconfortável. Ele está totalmente um peixe fora d'água dentro do Flamengo nesse momento. Sabe? Olhares. Eu sei como funciona. Vocês também sabem. Você cobriu o time, você sabe muito bem. Fazem assim. Quando tem um que é o foco negativo da história, olhares dos outros jogadores, olhares de diretores, torcida que olha. Quer dizer, o cara ele vai se sentir observado o tempo todo, sabendo que quem está olhando para ele está olhando com cara feia. Não é que está admirando, está olhando com cara feia. Então eu não sei se o Tite vai suportar o ambiente até chegar o momento decisivo desse jogo com o Corinthians. É uma dúvida que eu tenho, tá? Eu não vi nada, intuição, por conhecer o tipo de comportamento e de personalidade que o Tite demonstrou até hoje, né, em todos os seus trabalhos.